todos os meus troféus e medalhas de 2025. Chega aí. Cara, eu não sei qual foi a primeira prova, mas enfim. Começando por esse daqui. Prova de 10 km que eu fiz em Niterói, do circuito CPN. Esse ano eu quis fazer todas as provas para ir para os melhores do ano. 10 km, primeiro na minha categoria. E a medalha é essa daqui. Tá bem inchada já. Tá. O segundo vai esse daqui também. CPN também. 10 km na minha categoria. A medalha tá bem tá bem feia, mas foi esse aqui. Teve... esse aqui não foi pódio, mas é um bônus, eu quero lidar ele como pódio. Foi a maratona, minha primeira maratona. É isso. Aqui fui campeão da minha categoria. Esse aqui, cara, esse aqui foi sem querer, foi muito bizarro. Bom, a medalha é essa e o pódio, o troféu é esse aqui. Não muda nada. Mas eu tava num longão meu, eu ganhei a prova, eu tava num longão e daí eu fiquei em primeiro na minha categoria, de 10 km também. É um longo de 30 km, eu fiquei em primeiro na minha categoria. Enfim, essa. Teve essa daqui também, de 10 km, circuito CPN, Niterói. Essa prova foi muito boa, gostei demais. Saiu lá da minha faculdade, estudo na UF, pra vocês que não sabem, enfim, faço engenharia. A medalha foi essa daqui. Aí depois tem essa daqui, circuito CPN também. Fiquei em terceiro na minha categoria. Essa foi uma das últimas agora, do final. Terceiro na minha categoria, 10 km também. A medalha é essa daqui. Não gostei tanto dessa, porque essa prova foi à noite. Teve a da Sun Race, 10 km também. Pô, essa prova eu quebrei feio. Eu fiquei em sexto geral, tava em quarto até o KM 4, 5 ali. Só que, cara, sei lá, me senti mal, enfim. Mas em sexto geral e primeiro na minha categoria. Niterói também a prova. Essa é a medalha. Teve a da Ponte, cara, que também eu considero como um troféu. Ó, gigante, né? E aqui eu gravei, não sei se vai pegar, mas enfim. Eu gravei o meu tempo. Quase bati o meu RP nessa prova. Tipo, fui zoando, né? Fiquei em quarto na minha categoria, quase peguei, mas de qualquer forma eu garanto. Eu quero lidar como um pódio, porque foi muito boa pra mim, gostei bastante. E teve essa medalhazinha, cara, que é uma parada muito, muito maneiro, né? Porque como a corrida foi na ponte, então tinha copo de plástico. E daí na ponte venta bastante, entendeu? E daí poderia cair na Baía de Guanabara. Então eles fizeram uma ação em que se você guardasse os seus... Não era copo de plástico, era uns sacolinhos de água. As sacolinhas de água. Se você guardasse e entregasse no final, isso aqui, pra não sujar a Baía de Guanabara. Uma parada sustentável, bem maneiro, eu gostei bastante, né? Que inclusive as provas deveriam fazer isso, cara. Sabe? É bem maneiro. Além de você educar as pessoas, você é mais sustentável, né? Enfim. Esse daqui, que, cara, esse troféu aqui pra mim é o mais bonito que tem. É absurdo. Eu fiz 5 km, foi revezamento, cada um fazia 5 km, né? Eu fui a primeira perna, nós pegamos primeiro geral, foi o primeiro pódio geral, né? É uma pena porque foi uma dupla, né? Então deveriam ser 2 troféus. Só que, tipo, só teve um, tá ligado? E daí eu e o moleque a gente teve que tirar no cara ou coroa pra ver quem quer ficar com o troféu. Pô, achei sacanagem isso, mas enfim, o troféu mais bonito que tem. E a medalha é essa daqui também, bem bonita. Foi lá no Jockey, cara. Essa corrida foi bem maneira, foi lá no Jockey.
né? Eu não sabia que era areia fofa, pra mim era uma terra batida, a gente correu onde os cavalos correm. Enfim, foi isso, meu primeiro pódio geral. Aqui, agora no final do ano, foi o meu primeiro pódio geral individual, esse aqui. Foi na meia maratona da Live, peguei quarto geral. E essa prova foi muito engraçado porque eu não tava com pretensão de ir pra correr forte, entendeu? Eu fui com a minha câmera pra fazer vídeo, enfim, pra zoar. E daí eu vi que não tinha ninguém na prova, assim, sabe? A gente olha, assim. Aí eu falei assim, pô, por que não fazer força? Acabei batendo meu RP e peguei pódio geral, né? E a medalha é essa daqui, bonita também. E aqui eu fui premiado porque eu fiz todas as etapas da CPN, né? E daí eu fui o melhor do ano na minha categoria, dos 10 km. Foi esse, mais um troféu. O melhor do ano na minha categoria. E aqui, a última corrida do ano, que foi no dia 31. Esse troféuzão aqui. Uma corrida de 5 km que eu fiz agora no dia 31. Foi uma corrida muito forte, peguei em terceiro na minha categoria. Tipo assim, eu fiz em 18 e pouco. Bati o meu RP nos 5, não faço prova de 5, faço mais de 10. Então os meus tempos de 5 são passagens de 10, mas enfim, eu fiz essa, daí eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria, fazendo 18 minutos. Entendeu? Mas enfim, é esse aqui. E daí a medalha é essa aqui, achei bem maneira, porque a medalha gira. E peguei top 100, era óbvio, né? E foi isso. Ao todo foram 10 pódios esse ano. Peguei bastante prova. 10 pódios esse ano. Isso porque eu ainda fiz... Cadê? Porque eu ainda fiz uma maratona. Imagina se eu tivesse feito uma maratona. Fiz 10 pódios. Fora as outras provas que eu fiz. Entendeu? Mas eu fiz. Na maratona ainda peguei isso tudo. Enfim, espero que tenham gostado. E até ano que vem. Prometo não pegar tanta prova assim. Até porque eu tenho um foco, que é ir pra Chicago, né? E falando sobre o Chicago, que tá na bio. E é isso. Vambora. Road to Chicago.